Um time de futebol é marcado por sua torcida, e cada torcedor guarda uma memória. Aquela partida inesquecível, uma camisa da sorte, o abraço de comemoração do pai, a voz do narrador ao anunciar a vitória. Cada história fica eternizada na memória, para depois ser passada adiante para aqueles que não viveram esses momentos, como é o caso de quem viveu o maior título da história do Criciúma, a Copa do Brasil em 1991. É graças à memória destes que torcedores assim como eu, que não eram nem nascidos naquela época, tenham um carinho enorme por essa taça e sonham com um dia em que poderão ver o Criciúma novamente campeão. Há 30 anos, neste mesmo gramado, foi levantada uma taça que ficaria para sempre na história desse estádio, dessa torcida e dessa cidade. Porque mesmo após 3 décadas, ninguém deixa essa memória se apagar. Todos relembram do dia 2 de junho de 1991, quando o Criciúma trouxe a Santa Catarina o troféu de campeão da Copa do Brasil. Neste primeiro episódio, você vai conhecer a história de quem teve esse título eternizado por sua voz. O 3 na camisa do tricolor, tricolão, tricolaço, abre o caminho para conquistar a Copa do Brasil, estremece a torcida tricolor de Santa Catarina. Vou ler uma carta para vocês para a gente lembrar os bons momentos aí do Criciúma Esporte Clube, principalmente na década de ouro, que foi a década de 90. Eu já estava acompanhando o Criciúma durante todo o campeonato. Como eu morava em Porto Alegre logo cedo, às 8 da manhã do dia 2 de junho de 91, peguei um ônibus com destino à cidade catarinense para narrar a final da Copa do Brasil entre Criciúma e Grêmio. A expectativa era que o Tigre se consagraria campeão e o resultado positivo de 1-1 do Olímpico dava mais esperança aos carvoeiros. E eu, apesar da pouca ligação com a cidade, também torcia, já que acompanhei toda a trajetória do Criciúma. Ao chegar no estádio, pude sentir de perto a euforia daquela cidade. De fato, esse jogo já estava marcado para sempre na minha vida, mas naquele momento eu ainda não tinha noção da importância daquele dia. Era o duelo de um time grande contra um que estava se consolidando a nível nacional, e dava para sentir o quanto o Criciúma respirava esse momento. Antes de começar o jogo, o clima era tenso, por conta das brigas entre torcidas. Dentro de campo, o Criciúma estava mais tranquilo, pois com 0-0 já levantaria a taça. O jogo seguiu indeciso. Um gol tornaria qualquer um dos times campeões, até que, para alívio dos criciumenses, o juiz apitou. 48 minutos, tempo final no estádio Heriberto Wilson. Vai acabar o jogo. Dentro de alguns instantes, 0-0. Tricolor, tricolão, tricolaço. O Criciúma está com a mão na Copa do Brasil. A qualquer momento o árbitro vai apitar e vai determinar o final de jogo. O torcedor não cabe em... Final de jogo. O Criciúma é o campeão da Copa do Brasil. Explosão amarela, preta e branca. Toda a cidade e região celebravam. E da primeira partida até a taça sendo levantada, tudo isso estava sendo gravado pela minha voz. Após toda a transmissão, me arrumei e voltei para Porto Alegre. No caminho para casa, dentro do ônibus, comecei a relembrar o que tinha acontecido. O Criciúma havia conquistado o título mais importante de sua história, e eu havia narrado o jogo mais emblemático de minha carreira. Depois de tantas transmissões de campeonato e até a Copa do Mundo, aquele time, aquela cidade ficariam para sempre na minha história. E graças a essa cobertura da Copa do Brasil, eu não desgrudei mais do Tigre. Tanto é que pouco tempo depois, me mudei de vez para Criciúma. Esse foi o título da minha história. Eu sou o Matheus Mastella, jornalista e narrador. Esta até poderia ser a minha história, mas é a do radialista Mário Lima. Olha, gente. Olha, até chega a emocionar assim, gente, porque tentar comparar uma história de alguém que está começando, eu comecei a narrar em 2018, aí a gente volta em 90, eu nem era nascido, fui nascer em novembro, 18 de novembro de 92, já tinha até passado a Libertadores, aquele outro ano, e a gente acompanhar pelos livros, pelo YouTube, enfim, imagens de tudo que aconteceu, sentir que a gente sente aquele título até hoje, cada dia que passa, cada vez que a gente acompanha o atual momento, a gente recorre ao passado para torcer, para vibrar, para amar por esse clube, realmente é algo espetacular. E ter uma história, um pouquinho que a gente imagina, né? O cara pega o ônibus, sai de Porto Alegre, vai a Criciúma, tem contato com o torcedor, é o todo-poderoso Grêmio, do lado é um Criciúma que estava querendo crescer. O cara imagina, pô, narrar um jogo desse tipo, ter uma história que a gente imagina,
que foi vivenciada, foi emocionada, foi narrada pelo Mário Lima, que é o narrador hoje, a gente diz que chega a ser o narrador oficial do Criciúma, porque o cara narrou praticamente todos os títulos do Tigre, é a voz do Criciúma, então, olha, realmente é emocionante e não vou nem dizer que claro que eu quero narrar um título do Criciúma, mas se eu tiver um pouquinho dessa história que o Mário Lima tem até hoje, acho que eu já fico feliz, consegui levar um pouco de emoção, um pouco de sentimento e, claro, né, um pouco de alegria. Essa torcida do Criciúma com o título, comparando a história do Mário Lima, já seria sensacional. Então, talvez, que não, né? Daqui a alguns anos, alguém possa estar lendo uma outra carta, não é a história do Mário Lima, é a história do Matheus Mastella. E por que não? Um novo título da Copa do Brasil. Olha, é emocionante, gente. É bem emocionante. Atenção, Brasil, apita o árbitro! É fim de festa! É fim de feira. O Criciúma é campeão da Copa do Brasil. O Criciúma conquista o Brasil através do futebol. O gol do Vilmar na semana passada lá na capital gaúcha reflete aqui na tarde de hoje. É uma festa só no sul de Santa Catarina. Em Santa Catarina, em todo o sul do Brasil. Eu tô aqui com o Mário Lima, a voz que eternizou o título do Criciúma da Copa do Brasil. Mário, conta pra gente qual que é a importância desse título na tua carreira. Olha, na verdade foram muitas vozes, né, que ficaram registradas na história do futebol brasileiro. Teve as vozes daqui, de outras emissoras de rádio, né? Eu era da Rádio Eldorado na época. Aquela tarde aqui foi realmente inesquecível para todos nós que fazemos futebol. Para eu que estava acostumado com grandes emissoras e grandes decisões de Campeonato Brasileiro, narrações de Copa do Mundo, eu trabalhei em 7 estados, contando aqui em Santa Catarina. E ali foi um auge, porque a gente transmitiu o jogo de um clube na qual esse clube representava a cidade, cuja rádio era da cidade e cujo narrador era eu, pela rádio da cidade, né? Então ficou muito marcado realmente aquela tarde, aquele jogo, o 0 a 0, todas as incidências que aconteceram durante o jogo, de confusão, conflitos antes do jogo e no pós-jogo só teve festa. Hoje, mesmo após 30 anos, esse título ainda ser comemorado, ainda ser lembrado, qual que é o sentimento de tu ter feito parte disso? Olha, hoje ainda, depois eu fui embora de Criciúma. Na época, na verdade, eu não morava em Criciúma, eu morava em Porto Alegre, trabalhava como freelancer aqui. E na época, assim, não se deu tanta, sabe, ênfase. Uma semana depois, 2 semanas passou, depois veio a Libertadores da América, eu comecei a narrar mais jogos aqui. Mas até hoje, sabe, qualquer evento que tenha, assim, que eu esteja presente e que tenha gente representando o Criciúma, ou torcedores ou ex-atletas, sempre vem à mente aquela narração, aquele gol, e eu sempre sou solicitado a relatar de novo, redesenhar aquele gol, né? Aquele lance não sai nunca mais, né? Jamais eu vou esquecer aquele lance, né? Mas isso aí realmente impulsionou a minha carreira aqui em Santa Catarina. E tanto é que até hoje eu estou aqui, me considero já um criciumense, um catarinense. Aqui realmente é onde eu escolhi para viver. É um coral de 20 mil vozes tricolores aqui no estádio Heriberto Wilson. E o Criciúma vai-se embora para o campo de ataque. O Grêmio se defende. A bola vai pela ponta direita. Vai cair do centro para a meia. Atenção, Brasil. Apita o árbitro. É fim de festa. É fim de feira. O Criciúma é campeão da Copa do Brasil. O Criciúma conquista o Brasil através do futebol. O gol do Vilmar na semana passada lá na capital gaúcha reflete aqui na tarde de hoje. É uma festa só no sul de Santa Catarina, em Santa Catarina, em todo o sul do Brasil. O Criciúma é campeão brasileiro de 1900. Lembrando os heróis do passado,